todos, boa noite. Ah, Estou a ter aqui algumas dificuldades em, em colocar aqui o José Parreira para fazermos a nossa conversa. Vamos ver se o José agora me consegue ver. Se estão-nos a ver, tenham um bocadinho de paciência. Está difícil. Já está aqui alguém. Será o José? Olá, José. És tu? Deixa-me lá ver se me aparece aqui para eu te convidar. Já temos duas pessoas. Se me estão a ver, por favor, façam um comentário, José, se estiveres aí. Eu estou aqui com dificuldades porque não. Olha, aparece aí, aparece um coração. Deixa-me cá ver. Eu mandei-te. José, espero que consigas. Adicionar. Boa. Estava difícil. Estava difícil. Isto é só ir seguindo o caminho. Ora viva, estás a ouvir bem? Eu estou e tu consegues me ouvir bem? Sim. Vou Agora baixar deixa-me aqui um baixar bocadinho o aqui um som bocadinho o porque acho som, que temos um porque acho bocadinho que de temos um eco. bocadinho de eco. Pois. Olha, eu acho que já temos algumas pessoas connosco. Boa noite. Gostava de pôr isto mais longe, mas eu não tenho onde pôr o telefone. O meu telefone, os fones é por baixo, isto do telefone tem que estar direito. É uma grande confusão. Mas eu estou a ouvir bem, acho que podemos prosseguir. Ok, ok. Então bora Eu estou a lá. ouvir um bocadinho o meu eco, se calhar se baixares um bocadinho o som do teu telefone. Assim, que está melhor? Acho Ou que achas sim. fixe? Porque eu estava a ouvir a minha voz. Tu estás a ouvir a tua voz? Não, não. Ok, Temos então tá temos seis bom. pessoas connosco, que fixe. Muito grata a quem nos está a ver. Eu não sei se tem alguém que não seja português connosco. If you are watching this and you don't speak Portuguese, today's Portuguese conversation, so I'm grateful for you showing up. And but we will be speaking in Portuguese. Grateful. Então, José, finalmente nos vimos assim, mais ou menos, cara a cara. É verdade. Porque eu acho que nunca tivemos presencialmente, não é? Vai ser no Não, não, domingo a primeira vez. No sábado, que em princípio no sábado. vou no sábado. Sim. Para prepararmos bem as coisas e termos tempo para conhecer o espaço. Eu posso tirar aqui o som. Muito feliz e muito grato por estar desde já aqui contigo. Eu continuo a ouvir a minha voz, não sei se puderes baixar mais um bocadinho o som do teu telefone. Não sei se é esse o problema, mas costuma ser. Às vezes que fiz Pois está assim, mesmo baixinho, mas vamos abaixar. desde que tu me Mas tu ouças, não é? estás a Pelo ouvir menos. a tua Sim, voz? sim. Acho que Ainda não, estás a acho que ouvir a não. tua voz? Não, acho que não. Agora já não. Ok, É só que eu agora não ouço boa. nada. É ali é um Os ponto de equilíbrio. microfones também. Sim, é ali um ponto de equilíbrio, mas levanta, pronto. Prefiro ouvir o eco desde que tu me ouças, não é? Mas tu agora estás a ouvir eco ainda? Não, acho que não. Tenho que falar para, para perceber. Não, está ótimo, olha, vamos em frente. Uhum. Então, olha, gratidão por esta conexão, gratidão a todos os que se juntam a este agora, onde quer que ele seja. E, e pronto, isto hoje é uma conversa mais voltada para partilharmos um bocadinho sobre o evento, não é? Que vai acontecer cá no Monte Santa Luzia, com o José Parreira. Então, passo-te a bola.
partilhares aquilo que sentires. Ah, sim, eu até ia sugerir, até para aterrarmos aqui, para enraizarmos aqui, fazer assim só umas respirações, né? Acho que nem um minuto, só respirar, o tal parar, respirar e observar e enraizarmos aqui depois da conexão e das boas-vindas e do agradecimento. É assim, um grande prazer que me recebas aqui e especialmente depois agora no evento no fim de semana. E então eu sugeri apenas que parássemos um pouco e fizéssemos algumas respirações profundas, atenção à nossa postura, a posição mais confortável, mas vertical que já temos, e apenas realizar umas respirações e enraizar o nosso propósito para hoje. Não? O que é que realmente nos faz estar aqui hoje e perceber o que é que realmente quer ser partilhado na essência hoje. É só essa a primeira sugestão. Vamos a isso? Apenas umas respirações profundas de enraizamento. Gratidão, Ana. Já temos aqui o David Saavedra, fez um comentário. Olá, David, que bom ver-te aí. Grata por estares aqui connosco. Um abraço e bem-vindo também. Queres que comece um pouco a partilhar o que é que me trouxe ou me leva a Santa Luzia, não é? Ou aceitar esse teu convite, não é? Também. Uhum. Eu estava aqui a pensar, eu acho que a última vez que saí assim da escola, da base física da escola para fazer estas sessões foi em março de 2020, mesmo antes, mesmo antes ali de começar a pandemia. E, e foi na Serra da Arrábida, a última, foi a sessão 86, como agradecimento também, foi na Biovila, para as pessoas que algumas poderão conhecer ou não. Foi a sessão 86, foi muito especial assim também de agradecimento, porque o meu filho nasceu nessa serra há uns meses antes. E então eu estava aqui a recapitular, acho que foi a última vez que saí assim, como bom peregrino que sou. E daí esse meu entusiasmo de recomeçar estas aulas. Eu tinha feito também já por vários pontos do país antes de começar a dita pandemia, que também, no meu caso específico, foi assim teve essa bênção encoberta de eu ter tido uma grande expansão online e ter começado a fazer este trabalho porque não tinha outra hipótese e a vida chama. E então tive assim, lembro-me de um convite muito especial de uma pessoa que até já faleceu, a Tânia Banza de Brito, para fazer assim, o primeiro direto. Olha, eu nunca fiz isso, mas eu tenho muito para partilhar. E gostei tanto que depois comecei a fazer semanalmente, até fiz mesmo 60 aulas todas as semanas, mais de um ano. E foi assim muito especial. E entretanto tenho feito as aulas no Morgado
aqui no Alentejo, em Aljustrel, que é assim a base física desta escola que eu lancei em 2018, assim oficialmente, portanto já vamos para o quinto aniversário na próxima primavera. E é aquilo que eu chamo o meu projeto vital, que demorei cerca de 37, 38 anos a que encaixasse em mim. E foi assim a primeira vez que eu, quando fiz a pergunta, ok, então vou fazer isso para o resto da vida. E foi a primeira vez que eu respondi sim, é isto. E então encaixou de tal forma, de forma integral, e tem sido assim uma grande aventura. Por isso espero pelo menos mais 40 anos, que ela agora está a fazer 5, continuar este trabalho e que me deixa muito feliz e que me faz crescer muito cada vez que tomo um passo maior, digamos assim. E este, para mim, é mesmo um passo maior, voltar a peregrinar desta forma, partilhando o meu trabalho. E por isso, por isto tudo e por mais, te agradeço muito por ser assim a primeira vez que volto a sair da base física da escola para, enfim, levar este projeto da meditação, que é assim um ponto base de todo um caminho que nos leva a reconectar connosco e depois poder realmente materializar aquilo que trazemos de mais profundo e de mais puro. No fundo foi o caminho que eu tenho feito e assim levo a que as pessoas também possam fazer. Basicamente é isso. Não sei se queres explorar algum ponto. Queria dizer Essencialmente é a essa, felicidade que essa está. gratidão e essa felicidade que conquistou. Olha, felicidades que Obrigada. sem dúvida que também vai estar presente. Boa noite. Eu adoro dizer o nome da felicidade porque traz-me muitos prazeres. E eu já lhe disse, perguntar, estava-te a ouvir e Parou. meditação, não é? Todos nós já ouvimos falar, mas meditação transpessoal, eu nunca tinha ouvido falar. Queres partilhar um pouco mais o que é, porque é que é transpessoal? O que essa palavra traz? Eu realço esses 3 pontos que em apenas estes minutos iniciais trabalhámos, que é a questão da postura, nós termos essa postura, no fundo é a nossa postura perante a vida. Não é? Basicamente, eu agora já vou a caminho estou a chegar às 2.000 dias de meditações, 22 minutos por dia, desde que comecei mais oficialmente este caminho. E é verdade, eu começava também por aí, quando tu falas em meditação, é algo que, quer tenhamos consciência ou não, todos fazemos. Acredito eu e sinto eu, porque mesmo antes de eu lhe chamar a meditação, depois eu tive consciência que já fazia isto desde pequenino, que são aqueles momentos em que basicamente nós nos permitimos ouvir o nosso silêncio interior. E quanto mais o nutrimos, ele às tantas já se torna impossível não o seguir. A postura, a respiração, que é o nosso sopro vital, aquilo que realmente nos liga à vida. E eu realçava a questão da atitude também, são esses 3. Uma atitude de observação, simplesmente o que está presente. Então, esses 2 focos, a nossa postura e a nossa respiração, mas depois é assim um grande desfoque total, digamos assim, em que simplesmente vamos receber aquilo que está presente, seja o que for, sem luta, sem querer fugir, mas simplesmente acolher, mas estando presentes, estando enraizados, daí a importância da postura. O transpessoal. O transpessoal também me cativa muito, porque eu fui formado pela Escola de Desenvolvimento Transpessoal e tem e sempre procurei um pouco isso, esse propósito, esse sentido por trás da pessoa, digamos assim, ou para além disso. Eu agora uso mais a palavra através de e com, mais do que fugirmos totalmente de nós, vamos connosco, com tudo o que temos, daí também este processo ser muito de desenvolvimento integral. Mas sim, focando na tua questão, a questão do transpessoal tem muito a ver com isso. É nós percebermos que somos muito mais do que este corpo, do que esta personalidade, e então o que é que realmente nós viemos cá fazer? Em que este corpo é uma grande ferramenta. Este corpo, esta mente, as emoções, é uma grande ferramenta ao serviço daquilo que é logo o nível 2 desta universidade, deste programa universitário, que é depois da meditação, depois de enraizarmos essa prática, que para mim é a base de tudo, que é a nossa verdade. Né?
Então vamos até lá, vamos mais um passo à frente, ok? Percebemos o que é que viemos cá fazer, em que não, na verdade o nosso propósito, por exemplo, isto que eu estou a fazer, não precisa realmente de nada nem ninguém. Depois tudo acaba por ajudar, tudo se vai alinhar. Mas é algo que já nós trazemos a nós. Daí a questão do transpessoal é para além da pessoa, é para além do ego, para além da nossa personalidade. Há uma missão que viemos aqui cumprir, que já nasce connosco. Há quem diga que nós já escolhemos há, há muito tempo antes de nascer. Tudo é válido. Agora perceber então, sim. E daí a questão de nós estarmos conscientes disso, trazer essa missão para a matéria, e esse no fundo é a minha missão fundamental, e era também a minha principal dificuldade, por isso eu fundei esta escola e principalmente para mim, ok, como é que eu vou levar grandes ideias que tenho, que de uma forma muito simples era trazer o céu para a terra, o que é isso? Não é? Como é que eu faço isso? Como é que eu materializo isso? Então a forma que eu arranjei foi criar esta escola em que, partilhando a minha experiência e o meu percurso, posso realmente ir acompanhando as pessoas nesse caminho, aquelas pessoas que se sentem chamadas e atraídas, e quem se sente atraída e chamada é porque tem alguma coisa para aprender e para ensinar também, e também para me fazer crescer. Portanto, enfim, é por aí. Um, o transpessoal é isso, é uma meditação que nos leva a que realmente nós possamos observar aquilo que somos, uma consciência de testemunha que somos, para além de todo este invólucro, por mais importante que ele seja, e é a nossa ferramenta essencial para depois materializarmos isso. Então, no fundo, é uma meditação muito inclusiva, digamos assim, porque acaba por aceitar tudo aquilo que somos. Isso também é um dos primeiros exercícios da escola. Vamos relembrar a nossa história. Normalmente sugere-se de 7 em 7 anos, pronto, porque se diz que de 7 em 7 nossas células todas renovam, então somos uma pessoa nova. E então, precisamente, perceber muito bem o nosso percurso, porque todos os passos que demos nos vão preparar para o próximo. E então, e a vida não se engana aí, é muito sábia. E então, e a grande questão também que me tem de alguma forma nutrido e que eu tenho desenvolvido é fazer este caminho realmente a desfrutar e com consciência e com serenidade e com equilíbrio. Que também é esta arte de responder perante os desafios da vida, em que nós estejamos em primeiro lugar e depois vem o outro e depois vem o mundo, digamos assim, ser um pouco essa a ordem, digamos assim, mais natural. E muitas vezes, se calhar, a grande dificuldade das pessoas que me vão, que vão sendo atraídas até esta escola, muitas vezes é precisamente dar-se essa atenção. Só o facto de a sugestão de tirarem 22 minutos por dia para elas, só para elas, para se ouvirem, para se estarem, para se cuidarem, para se nutrirem, e isso depois, cada experiência é uma, já é muitas vezes um grande desafio, uma grande mudança, e é um exercício de atenção, enfim, que é uma prática, realmente uma prática diária. Não foi assim para mim e cada vez mais. Muito grato, muito grato pelas Grata. questões e por É abrindo também aquilo que eu queria partilhar hoje. a Nídia Vieira. Olá, Nídia, boa noite. Ela diz boa noite. Bem-vinda. Sim, eu ainda não tinha percebido, agora com esta tua explicação, já percebi, porque dizia transpessoal, mas portanto, no fundo é transcender um pouco a pessoa, não é? Num certo sentido, mas também ressoa mais com aquilo que tu disseste, que é com. Porque é isso também, não é abandonar, porque a pessoa é o veículo, sim. E é curioso porque eu hoje estava a falar com a Felicidade ao telefone, à tarde, estivemos a falar um bocadinho as duas, e estávamos, ela dizia uma coisa, dizia outra, e eu de repente tive assim um momento daqueles tipo ahá, e que no fundo é uma coisa que eu já sabia, mas que parece que se clarificou mais e que estávamos a falar dos nossos pensamentos e do nosso cérebro, e eu estava assim a dizer a ela, o nosso cérebro é uma máquina espetacular, mas é como se fosse um computador, é uma espécie de um computador que registra uma série de dados e depois tenta usar esses dados para resolver problemas. Só que a questão é que ele só tem os nossos dados que estão neste CPU, né, no nosso disco rígido, e não tem os dados dos outros seres humanos que estão a interagir connosco. Então, se a pessoa ficar só com a mente,
né? Ou seja, nós temos este veículo, é maravilhoso, permite-nos exatamente criar, né? Na forma, no plano material, mas se nos perdemos ali, só no aparelho, no veículo, perdemos-nos, num certo sentido, porque entramos ali num ciclo vicioso. Enfim, eu comecei a ver assim, tipo, o cérebro, um computador, a armazenar ficheiros, depois a tentar resolver um problema, e disse assim, mas é que o nosso só tem os nossos ficheiros, não tem os ficheiros, não tem os meus computador só tem os meus ficheiros, não tem os teus. Então, numa interação entre duas pessoas, como é que nós, como é que as coisas se passam? Muitas vezes há conflitos, há mal-entendidos, há uma série de coisas porque o nosso computadorzito aqui da mente, não é? Está só nos seus ficheiros, está aí buscar o que tem ali. Não sei Sim, sim. consegues ver essa imagem. Sim, precisamente. E realmente, se calhar, é uma grande aprendizagem, né? Por isso eu falava na arte e na prática só, porque realmente, por um lado, eu tenho algum cuidado com a palavra transcender. Assim que falaste aquilo, porque realmente pode ser mal interpretada e muito da meditação transpessoal não, é mesmo para trazer para a realidade. E por isso também me atraiu, porque era aquilo que eu tinha mais dificuldade, era para fazer. Porque sempre tive desde pequeno, depois de ganhar essa consciência, um dom desta conexão espiritual, mas ao mesmo tempo esta ligação ao corpo, à mente, onde está o cérebro que falavas, realmente saber usar, saber agradecer e saber cuidar deles para que eles realmente possam servir aquilo que é a nossa energia vital. E acho que aqui está um ponto fundamental. Porque se nós deixamos o ego tomar conta de alguma forma, ou se deixamos realmente a mente, ficamos inundados, por exemplo, com toda a informação que ela é capaz de fazer, se ela de alguma forma toma a liderança, muitas vezes ficamos confusos e se calhar os resultados não são o que realmente pretendemos. Daí este apurar diário, daí realmente dar espaço e tempo para que a voz interior que está lá mais no fundo se manifeste. E que tem muito a ver com aquilo que já nós éramos em criança, por isso também muitas vezes lembro-me das aulas mais interessantes que dei, foi da criança interior. Mas todas elas vão no sentido de nós percebermos o que é que estamos a fazer aqui e agora. E realmente perceber que somos seres humanos. E depois a nossa unicidade, a nossa precisidade, porque não há ninguém igual a nós. Isso é algo inacreditável. E então ninguém é mais nem menor do que o outro. É mesmo diferente e único e insubstituível, aliás. Então está aí. E isso é o que me apaixona mais no trabalho que faço, é que cada pessoa que vem, não há outra igual. Então há sempre valor naquilo que ela traz e seja o que for que vem para fazer, para materializar, para concretizar, para realizar neste mundo, pode o fazer de forma cada vez mais consciente. E acho que isso é a nossa grande. Eu gosto muito da natureza e dos animais, mas eu acho que a nossa grande mais-valia, digamos assim, por isso reparem que também nunca fomos tantos seres humanos como agora e estamos a crescer cada vez mais em termos de número. E isso é um potencial infinito de criação, porque nenhum outro ser consegue fazer aquilo que nós conseguimos de forma consciente. Os animais fazem de forma incondicional e inconsciente. Mas eu costumo, há pouco tempo falava sobre isso também. Por exemplo, nós quando nascemos, eu vejo isso no meu filho, que vai fazer agora 3 anos no final do ano, ele está muito ligado à fonte. E simplesmente faz, mas não tem provavelmente consciência que faz. E nós vamos evoluindo no sentido de depois ganharmos a consciência. Então reparem, toda a nossa ação, tudo o que falamos, o que dizemos, o que fazemos, pode ser feito com consciência, ligado a essa sabedoria maior. Então, sim, depois temos estes fantásticos instrumentos, que é o corpo, a mente, para o cérebro que falavas, para pôr ao serviço de algo maior. Isso não é, no fundo, o meu fogo de fundo, o nível 2 deste meu programa, a primeira vez que realmente se revelou assim, foi numa meditação que foi passada pelo Rui Gabriel, em 2017, a que eu agora levo, ainda com mais responsabilidade depois dele ter falecido, para esta universidade que criei. Realmente o que se manifestou foi o serviço à vida. Quando nós nos colocamos numa posição em que
numa completa liberdade, no fundo foi aquilo que nós nascemos, em que não dependemos de nada nem de ninguém. O que surgiu foi, ok, então eu vou peregrinar e vou servir a vida. No fundo é o que eu vou fazer no fim de semana ao Monte de Santa Luzia, que já estou com muita curiosidade em conhecer, também nunca lá estive. Isso também é ativamente principiante, que é uma das atitudes fundamentais que se promove nesta escola. Pois, e para quem nos está a ver, portanto, este direto também é esse convite para no dia 2 de outubro irem ter connosco aqui ao Monte Santa Luzia, das 14h30 às 19h30. Pronto, estaremos cá, eu e o José, a Felicidade e quem mais se sentir o chamamento de estar connosco. Eu não sei se a Nídia vem também, e mais alguém que nos esteja a ver. E vai ser uma alegria para mim. É isso, eu sinto sempre que é essa unicidade que estavas a falar, o que cada um vai trazer e que nunca sabemos até ao fim quem é que realmente vai cá estar, não é? E então também é essa, como dizes, esse entusiasmo pueril e infantil de vamos ver, não é? Como é que vai ser, quem é que vai estar, como é que vai ser o grupo, o que é que vamos co-criar todos juntos. Isso para mim é assim. Sim, esta vai ser a aula número 123. Eu gosto de contabilizar um pouco porque me dá a consciência de evolução. Como o Jung dizia, a felicidade é a consciência de evolução. E então, realmente, e depois em cada aula que fiz, destas 122, eu até realmente começar, eu nunca sei exatamente como é que vai se formar o círculo. Isso precisamente faz parte da aventura e da fantasia que é lançar este caminho. E então, basicamente, assim, abrindo um pouco a ideia do que se vai passar, para quem não conhece ainda o meu trabalho propriamente, principalmente vamos reunir em círculo. Antes de mais, vamos ter as boas-vindas e vamos preparar, por isso é que eu também vou mais cedo para conhecer o espaço e claramente perceber qual será o melhor sítio e sentir realmente ser um espaço cada vez mais acolhedor, que o é, por certo, mas que não seja pelo anfitrião que temos. Mas então é isso, vamos reunir em círculo uma primeira proposta, precisamente, para respirar um pouco, precisamente como fizemos neste direto, e cada das pessoas perceber realmente qual é a contribuição que é chamada a fazer. Lá está, um pouco já começar este trabalho peregrino, que no fundo o peregrino é este trabalho da procura do sagrado, do profundo, aquilo que está para além, lá está o transpessoal também. Por isso tudo isto se integra, se alinha nessa coerência cardíaca. E depois é esse espaço seguro que se cria, confidencial, esse espaço forte, de ligação de coração a coração, que se começa logo a criar a partir do momento que a pessoa diz eu vou. Muitas pessoas às vezes dizem que vou, mas até chegarem lá, às vezes, pronto, há sempre alguns desafios mentais da vida diária que a pessoa tem, mas realmente até chegarem é sempre assim. Agora, uma coisa é certa, quando a pessoa lá chegou, de certeza que tem uma contribuição preciosa a dar, porque já passou por uma série de questões até lá chegar. Depois sim, depois será realmente uma conversa. Daí também queria realçar a proposta de ser às 5 horas, nestas sessões iniciais, porque trabalhamos precisamente os 5 elementos, que é deste enraizar, deste chegar, enraizar ali, a terra. Depois abre-se um espaço de partilha de coração, em que o vento e as emoções, o vento e a água, se expressam, a mente e as emoções, no fundo, o vento e a água. E depois vamos progressivamente caminhando para o nosso fogo. Daí sugerir que as pessoas, se quiserem, tiverem assim uma vela predileta, a tragam, para depois acender esse fogo. Vamos progressivamente lá conectar-nos com isso. Depois a proposta também, dentro desse tempo, é fazermos uma caminhada para sairmos um bocadinho depois do círculo inicial. Isto também se chama caminhada consciente. Lá está. Para treinar esse passo a passo. Também tem uns pontos muito interessantes em que alguém irá liderar e depois, mas ao mesmo tempo, cada pessoa ser responsável pelo seu passo, mas ao mesmo tempo sabendo que está num grupo,
no fundo, treinar, no fundo, o que é a vida, não é? Nós sabermos sermos responsáveis e cuidarmos do nosso espaço, mas também somos um pouco responsáveis por quem está mais perto e, no fundo, dentro de uma entidade orgânica, é um exercício muito bonito, mas também muito simples. Mas isso também é o que me apaixona neste trabalho, são propostas muito simples, mas que levam progressivamente ao ponto onde a pessoa, no fundo, anseia muitas vezes por chegar e por se conectar e por nutrir. E depois haverá um regresso, depois também de algum exercício físico que faz bem para, de alguma forma, ser mais fácil depois acalmar a proposta final e é sempre, no fundo, o que as pessoas ganham com este nível 1 deste caminho, é realmente fazermos os 22 minutos de meditação transpessoal em grupo, que também tem esse poder de ser em grupo e que reforça também esse sentir. E depois as pessoas, a partir daí, quem não tem esse hábito, a sugestão é que a partir deste ponto será realmente assim, mais uma vez, um início, ou como se fosse o primeiro dia do resto da vida daquelas pessoas, em que a sugestão é enraizar esta prática todos os dias, pelo menos estes 22 minutos depois de o fazerem, em grupo e ali na sessão. E para traços largos será este o que é proposto, sempre muito aberto, dentro de uma estrutura que é muito acolhedora, mas ao mesmo tempo muito aberta à contribuição de cada um, porque estamos lá para aprender todos e é nesse sentido que o vamos fazer. Grato. Eu já estava aqui, assim, a água, o fogo, o ar. Eu já estava aqui assim, uau! Sim, depois falta o quinto elemento que também está sempre presente, não é? E que depois no final também haverá uma surpresa que acaba por, no fundo, ajudar a integrar tudo, pela experiência que vou fazendo à medida que faço estas sessões. E depois cada aula Sim, eu também. estava só a ouvir. Sim, Eu acho que também essa coisa dos 22 minutos, e eu tenho um outro amigo, até também, que a Felicidade também conhece, e que também fala sempre tirar esse tempo diário. E eu acho que também isso, a importância disso é realmente o que me vem, não é? É porque é dares esse tempo a ti, não é? Acima de tudo. Diz assim, isto é mesmo importante para mim, pronto, e eu quero expandir mais, quero libertar, quero encontrar, criar mais equilíbrio na minha vida, não é? Portanto, vem dessa vontade, não é? Quando a pessoa realmente se propõe a fazer, é quase como abrir-se à possibilidade de que tu podes fazer mesmo algo por ti também, é cuidar de ti quase também, não sei, de repente, não sei como é que se vês também assim, não é? Mas é um tempo teu, não é? Para estar contigo, que tu te propões a tê-lo. sim, sem dúvida. E agora ao falares, lembraste-me quando eu comecei de forma mais oficial este caminho, ali por o ano de 2017. 2015 já comecei, mas em 2017, especialmente 2016, depois de ter terminado o curso de instrutor. E eu costumo dizer muitas vezes às pessoas, eu partilho isto quando tenho entusiasmo, porque cada vez tenho mais consciência que me salvou a vida, literalmente. Porque eu estava num período em que a minha energia estava de tal forma dispersa, a começar a gerir aqui um pouco a herança do meu pai, principalmente, e parecia um bombeiro a apagar fogos e não estava presente em lado nenhum. E realmente este voltar a mim, este retorno a mim que a vida me chamou foi crucial para eu sim voltar à vida, mas a partir de outro ponto. E daí a sugestão de se fazer de manhã e diariamente, porque em cada dia, como dizia o Gandalf, que eu gosto muito do Senhor dos Anéis, realmente há muita coisa, como a Frodo às vezes se queixava de toda a situação e de como é que chegaram ali. E ele dizia, pois realmente há coisas que não podemos controlar, mas podemos sempre decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. E essas 24 horas que nós temos, acho que é o nosso grande poder, a nossa grande liberdade, porque se nós não quisermos fazer, não fazemos isso. E podemos, seja o que for, mas o que quisermos fazer, também podemos. Portanto, e então é esse foco que realmente me ajudou. E então eu, a partir desse momento, com todas as resistências que tive, comecei realmente a focar e muitas vezes saber dizer que não, para podermos cuidar de nós e depois realmente, não, ok, hoje estou para isto, e então, ou hoje estou para aquilo.
mas estar mesmo, nem que seja uma coisa, mas estar presente. E amanhã se verá. E assim vamos apurando. E o que acontece é que depois também a dita produtividade também é cada vez maior à medida que nós vamos incluindo as tarefas que realmente queremos fazer e que somos chamados a fazer. Então, a pouco e pouco, vamos estando cada vez mais presentes. E, por exemplo, hoje o foco é claramente estar aqui contigo. Então, quase o dia eu tive-me a preparar e a centrar para realmente estar aqui no meu melhor. E então é assim. Ahm, e em cada dia nós escolhemos realmente o que é que realmente nos importa e quais são as nossas prioridades. Isso é muito importante. É uma atitude fundamental. Foi das aulas que mais me. Aliás, foi dasquelas 60 que eu falava há pouco, fiz online, eu conto isto muitas vezes. Foi a aula, quando fiz as 8 atitudes, as aulas sobre as 8 atitudes, a do sem esforço foi aquela que me custou mais. Não consegui fazer à primeira, foi a única que não consegui fazer à primeira, porque estava de tal forma em esforço, porque isto é magia, não é? Quando nós nos propomos falar sobre um tema, nós começamos a vivê-lo no dia a dia. E então eu percebi o quanto ainda vivia em esforço. E isso tem muito a ver, este equilíbrio, esta serenidade tem muito a ver com a escolha das prioridades. E esse alinhamento com aquilo que, quando nós sabemos, e por isso é que agora digo muitas vezes, isto basicamente é só sentir e saber. E quando não sabes, mais vale ficar quieto. Vamos voltar, mais vale tirar mais tempo e espaço, que às vezes é o mais difícil. E eu naquela altura, quando comecei portanto, estamos a falar de 2016, 2017, 5, 6 anos, assim, de forma mais oficial, digamos assim, contabilizada, que também foi importante para mim criar essa estrutura. Realmente era um desafio parar, nem que seja 22 minutos. Parecia uma eternidade. Agora estar aqui 22 minutos. Mas literalmente salvou-me a vida e deu-me outra qualidade de vida consciente. Porque, na verdade, eu acredito que nós vamos sempre fazer o caminho que temos a fazer. A grande diferença é se estamos conscientes disso ou não. E acho que daí é que vem a bem-aventurança e a felicidade. Parece que realmente transformamos isso numa escolha nossa. Que, na verdade, se calhar já foi antes de nascermos, mas não tínhamos essa consciência. Então, ganhar isso progressivamente e reforçar isso e nutrir isso é assim, enfim, acho que é uma grande dádiva que nós podemos dar-nos a nós mesmos. Sim, sim. E acho que é isso, é mesmo dar uma dádiva a ti. E, e eu estava-te a ouvir e estava-me a ouvir mais qualquer coisa, mas agora perdi-me, sempre perdi-me. O que eu ia ouvi-te e veio assim qualquer coisa que eu queria partilhar. Ah, já sei, era porque tu estavas a dizer que preparaste e uma das coisas que me chamou a atenção quando eu te conheci, que até foi, ah, eu, nós conhecemos num grupo de council com o João Correia, porque tu estavas lá, até eu estava com o meu marido, com o Nuno, mas nessa altura, pronto, não estavas lá, eras mais um participante, mas depois, passados uns dias ou pouco tempo, eu vi-te numa conversa com o João e chamou-me imensa atenção o Jardineiro de Sonhos, o nome, não é? Jardineiro de Sonhos. E eu sei que tu, antes de fundares a escola, estavas mais ligada a isso, à parte da terra, das permaculturas, não é? Queres partilhar um bocadinho sobre isso? Sim, fez parte do caminho. Por isso é que eu, como estava a dizer, que sempre que fiz alguma coisa me perguntei, então é isto, vou fazer isto para o resto da vida. Não sei porque alguma voz me dizia, e só agora, só desde 2018, quando lancei oficialmente, é que, antes um pouco, mas também houve um processo de parto, que também não foi propriamente, foi desafiante, porque envolve realmente uma transformação, não é? E sim, aliás, fui professor universitário de Economia. Comecei a seguir, precisamente a seguir a tirar o curso de Economia em 2002, é que eu me comecei a questionar. Então, porque até ali o percurso nunca questionei muito e o percurso foi sendo feito de forma não muito difícil, digamos assim. Mas até aí, pronto, finalmente agora tinha que fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? E eu tomei consciência que apurei o meu espírito crítico. Acho que foi assim a grande dádiva do curso. Eu lembro-me que, aliás, o meu caminho ao nível do desenvolvimento rural, também nesse aspecto, começou aí logo depois, porque a minha primeira experiência de trabalho foi na Índia, onde tive 6 meses num estágio de desenvolvimento numa ONG grande, fundada por um discípulo do Gandhi. Portanto, e depois influenciou a minha tese de mestrado. Essa experiência de vida em 2003 foi assim, foi mesmo uma experiência de vida.
em que realmente aliei a experiência profissional à pessoal, que eu agora já não distingo. Eu sou um, então onde estou sou eu e é o meu trabalho, daí esta escola estar muito ligada a quem eu sou e ao percurso que fiz. Mas sim, portanto, e o trabalho que depois comecei a desenvolver na herdade do meu pai tem muito a ver com a experiência na Índia, no desenvolvimento rural. E aí apaixonei-me pelo desenvolvimento humano. Depois ainda fui professor em Angola durante 3 anos. Uma das cadeiras que eu lecionei e eram das minhas preferidas do curso foi essa questão, era a economia do desenvolvimento. E sim, depois também, enquanto estava na pesquisa da tese de mestrado, apareceu a permacultura, isto em 2010, mais ou menos, sim. Então, de repente, o meu pai compra a herdade de Morgalha, então cai-me nos braços 130 hectares. Realmente tudo se alinha e apaixonei-me pelo sítio que é hoje a base da escola do Jardim de Sonhos. O Jardim de Sonhos eu era muito citadino. Nasci em Beja, portanto, apesar de ser uma pequena cidade, pronto, é um ambiente de cidade, não é? E realmente esta religação à terra foi muito importante. Eu, quando comecei a plantar árvores em 2010, eu nunca tinha plantado uma árvore, costumo dizer que nem sabia distinguir a azeneira do sobreiro. Portanto, tudo se foi desenvolvendo. Por isso é que isto é uma construção, é um processo, é um caminho. Então, sim, primeiras atividades que fiz na herdade, a partir de 2011, 2012, quando comecei a plantar árvores, era curso de introdução à permacultura. Mas eu costumava dizer que tanto se falava de como é que se plantam as abóboras como qual é o sentido da vida. E isso sempre foi o que teve mais forte em mim. Eu percebi que aquele espaço, mais do que vender produtos, alimentos, que também tem cada vez mais, e a agrofloresta está aí a renascer, o meu foco e o meu trabalho era mais ao nível deste sentido mais profundo, desta consciência, e daí depois veio a meditação a integrar as pecinhas todas. Eu, por exemplo, ainda muitas vezes questionava porque é que tinha tirado o curso que tirava. Hoje não, porque está muito presente no nível 4 deste programa. Ou seja, no fundo, tive muitas escolas para depois fundar a minha. E eu acredito que todas as pessoas têm isso dentro de si. Têm algo para partilhar, seja nesta forma ou noutra, mas e daí vem a questão da materialização e da concretização. Basicamente, ligar à pessoa aquilo que é, no fundo, e que realmente vai fazer. Aquela unicidade que falávamos. E a permacultura aí também se encaixou de forma muito, muito, muito bonita, porque no fundo é uma forma de nós servirmos a vida, que é o meu fogo de fundo essencial, não é? E é realmente é muito mais do que. É realmente um cultivo à terra. Há uns dias ainda partilhava que eu realmente também me vejo como um agricultor, porque o agricultor cultiva a terra. Neste sentido de culto, não tanto de exploração, mas de valorização e de aprendizagem e de trabalhar com, percebendo que e é a única regra, digamos assim, que eu tenho no Morgalho, na escola e na vida, e em cada dia nós deixarmos o mundo melhor, deixarmos um bocadinho melhor, seja em que direção queremos realmente ir, isso também é importante definir, mas cada vez que interagimos, daí a consciência, o que é que realmente nós queremos fazer, o que é que realmente queremos dizer, e isso está muito expresso também neste trabalho com a terra. E enfim, depois principalmente depois de tirar o curso de instrutor, germinou o jardineiro de sonhos em mim. E pronto, e encaixou muito bem. Depois também foi um processo, perceber o que é que isso significava, o que é que isso significava. Mas depois da religação que tive à mãe natureza, foi muito claro. E tem a ver precisamente com esse cultivar, esse acompanhar do sonho mais profundo da pessoa, do desejo mais profundo e como é que ela vai realmente levar isto ao mundo de forma concreta e prática. E que tem muito a ver também, no meu caso, e tem, olha, agora faço o paralelo com a conversa que realmente nos apanhaste com o João Correia, com o trabalho com o sagrado masculino. Porque, como eu te dizia, o meu lado feminino, aquela intuição, aquilo que realmente, aquela criação que eu tinha estava muito presente, mas esta parte masculina de realmente fazer, de materializar, de concretizar, de realizar, precisava de ser equilibrado. Então foi esse trabalho que eu fiz também nos últimos anos e o João participou nesse trabalho e era bom que ele estivesse aí presente. Já sei que conhece o monte. Eu mandei-lhe o link da conversa, mas não sei, eu penso que ele não viu. E sim, era muito giro ele vir, mas ele ainda não me disse nada, eu tenho que mandar uma mensagem para lhe dizer. Aliás, o João, a última vez que esteve no Morgado, ele festejou lá o aniversário e ajudou. Foi a última construção que fiz lá na recepção da escola, que é assim um deck em madeira.
assim, na tenda maior de recepção. Ele participou mesmo na construção, aumentou assim. Um abraço para ele. Depois, logo lhe passamos o vídeo, ele também estará por aí Exato, presente a algures exato, e quando tiver que estar. É uma personagem que deixa saudades, sem dúvida. sim. E eu queria também partilhar com quem nos esteja a ver, não é? Que se tiverem perguntas, questões que quisessem colocar a mim ou ao José, que escrevam aí nos comentários, ou mesmo que não vejam o vídeo agora em direto, quando virem o vídeo, ou deixem um comentário, aquilo que ressoou, o que é que não ressoou, e é isso, e se têm alguma pergunta, algo que queiram colocar uh, para nós contemplarmos e não sei, para darmos, respondermos, não é, aquilo que nós sentimos e, e não sei, olha, estou muito entusiasmada e acho que pronto, vai ser de certeza perfeito, porque tudo é perfeito. E queria partilhar contigo que, portanto, eu ando, porque eu também vejo o jardineiro que coloca sementezinhas, não é, na terra, elas ficam lá no escurinho, e às vezes não nascem logo, mas depois um dia chegam ali as condições especiais e elas vêm cá para fora e por acaso eu estes dias voltei à horta que já tive ali um tempo sem ir à horta, andava assim muito longe da horta e só o meu marido Nuno é que estava lá assim mais na horta e agora voltei em força, então tenho andado a colocar sementinhas e também talvez em preparação para este evento também e também em preparação para as culturas de inverno, né, de outono e inverno. E, Sim, e este momento também é assim muito forte, porque é o final do verão, e é o fim de um ciclo. O verão, então, então no Morgado é assim, é sempre desafiante, não é? Cada verão que passa é mais fácil. Este também foi especialmente desafiante por causa da seca. Talvez tenha sido o segundo ano desde que eu lá estou, há mais de 10 anos, assim mais desafiante, mas ao mesmo tempo também a floresta e o espaço está cada vez mais resiliente. E é muito interessante ver a reação e a adaptação que tem. Mas ao mesmo tempo, sim, quando chega ao fim do verão e chegam as primeiras chuvas e já choveu mais ou menos abundantemente, é assim o fim, é assim o fim de um. E quem chega lá, as plantas que chegam lá, é porque já a partir de quando se passa o ciclo, todo um ciclo, também se dizia em permacultura, não é? Que o primeiro ano é quase só para observar. Ainda me lembro de falar com o meu pai, eu agora preciso estar lá um ano só a observar e a ver. Claro que não tive assim, mas foi importante quando passei o primeiro ano, não é? E também é um bocadinho o rap deste programa que eu desenhei, que pode ir de 3 meses a um ano no máximo, que é assim, também para não criar uma excessiva dependência, mas é assim o ciclo das estações também está ligado a isso e percebermos que realmente há esse momento de germinar e lançar as sementes. No fundo é isso que eu vou fazer, né? Ao sair novamente do Morgado, a minha ideia é precisamente a seguir ao Landroal já está agendado para Sines. Depois vamos voltar no final do mês, vamos voltar ao Morgado também, com duas alunas que já estão no nível 5 a fazer também uma atividade lá. E o novembro ainda está mais ou menos em aberto, então, quem estiver a ver e quiser a minha presença, é isso. Portanto, vou voltar muito entusiasticamente a peregrinar pelo país e fazer esta ligação e precisamente largar as sementes. E depois, às vezes germinam logo muito fortes, outras vezes não. Realmente, isso também é muito interessante ver, mas nunca é em vão, digamos assim, porque este trabalho nunca é em vão, mesmo também no Morgado costumo dizer, mesmo quando se planta a árvore e ela seca, ou se lança a semente e ela não germina, nunca é em vão, porque o terreno, a terra já está mais preparada. Então lá está, já está mais capaz para depois o que vier a seguir, neste caminho permanentemente evolutivo, ter mais hipóteses de vingar e de crescer. No fundo é isso que se pretende neste movimento essencial de contração e expansão
a evolução É do muito universo, engraçado ouvir digamos estavas assim. a falar, e é porque é um bocado assim, né? E avança-se um bocadinho, depois parece que passa-se bem um pouco para trás, mas depois avança-se mais um bocadinho. E, e é assim que funciona o universo, né? Desde o do mais pequenino ao infinito e ao maior. E, então é isso, bora lá sonhar, bora lá sonhar. E por acaso, e isso traz-me, eu penso que foi esta semana que morreu um amigo que nós conhecíamos, não era uma pessoa com que víssemos muitas vezes, mas era uma pessoa que tu conheces, aquelas pessoas que sabes que tu encontras e sentes logo, eu sentes aquela ressonância muito grande com aquela pessoa e que gostas imenso da pessoa e nós nunca chegámos a estar muitas vezes juntos, mas ele era uma pessoa que eu sentia isso, essa ressonância e que era sempre uma alegria estar com ele. E, e ele morreu assim muito repentinamente e depois eu estava a falar com uma amiga nossa que também, pronto, também ficou muito triste e muito chocada e de repente veio-me porque ele andava a plantar árvores, ele andava a plantar árvores aqui no Conselho de Landroal, estava com um projeto ah, muito bonito de plantar árvores e iam às freguesias dar árvores às pessoas e também faziam, davam apoio, davam informação e, e eu depois estava a dizer a ela, mas é assim, o Fernando era uma semente. Pronto, eu queria deixar esta partilha aqui, porque nós somos todos sementes também, não é? Uh, se, se quando estamos nesse, principalmente quando estamos, nós somos sempre sementes e tudo, a cada momento estamos a criar e a semear. E, e podemos semear e fertilizar, não é? Ou podemos colocar sementes que. Espera, como é que eu. Ou seja, nós semeamos, mas se aquilo que nós semeamos não estiver muito alinhado, não vier do centro, do nosso centro, hum, é isso que nós vamos colher, é qualquer coisa também que vem desalinhada um pouco, não é? Mas quando nós estamos mesmo no nosso centro e na coisa que nos faz vibrar mais, é quando as nossas sementes parece que levam ali um super fertilizante. Um, portanto, o mais importante é isso, é realmente nós estarmos nesse entusiasmo, nesse alinhamento, nesse equilíbrio importante para nós próprios, para depois conseguirmos também nós florescer, porque é isso, porque é tudo, não é? O universo é sempre, parece que é uma coisa dentro da outra e nós somos a semente, mas também somos a flor, também somos o fruto, enfim. Pronto, eu acho que a semente está mesmo muito presente e nestes últimos tempos para mim e queria partilhar isto convosco e contigo e com quem nos esteja a ver. Sim, eu acredito, pessoalmente, que por mais que às vezes pareça, todas as pessoas, para não dizer todos os seres, quando morrem, cumpriram a missão. Por mais incompreensível que isso seja, e então quando estamos em dor, que é normal, quando perdemos, porque não deixa de ser uma perda, lá está, essa pessoa é insubstituível e provavelmente nunca se vai repetir, é mesmo uma perda. Isso também é para ser sentida. Mas eu acredito que, por exemplo, falava há pouco do Rui Gabriel, também foi assim fulminante, ninguém estava provavelmente à espera, e obviamente que, especialmente quem está mais perto, sentiu, não é? Sentiu muito. E é sempre uma perda, mas ao mesmo tempo sinto que, ok, de alguma forma, por razões que muitas vezes a nossa mente não consegue compreender, há uma missão cumprida. E eu costumo dizer que, pelo menos até aos 85, viver, tenho essa ambição de saber o momento. Mas pronto, vale o que vale, posso morrer amanhã. Mas por isso também essa conexão, realmente essa conexão com o dia e essa importância de estarmos, realmente vivemos o dia como se fosse o último. Mas ao mesmo tempo temos um sonho muito maior para além disso.
E pronto, depois manter essa reverência, essa devoção ao mistério, porque realmente nós não sabemos. Mas construímos todos os dias. Eu costumo dizer que cada vez que saio do Morgado também tenho muito presente, ok, fiz o meu melhor, posso já não voltar, há muito mais para fazer, mas já estou satisfeito, pronto. E essa perspectiva ajuda muito. Nós simplesmente, agora estou-me a lembrar da aula do amor, que realizei também, tem muito a ver com esse espalhar as sementes. E depois o resultado já está para além de nós, mas nós demos o nosso melhor. E essa tranquilidade, essa serenidade de realmente fazermos o que é, no fundo, mais amoroso para connosco. No fundo, parece um paradoxo também, porque é verdade que quando nós fazemos aquilo que é mais amoroso para connosco em primeiro lugar, realmente há esse alinhamento energético e o resultado depois, no fundo isto é tudo energia, não é? Por isso é que também nós nos estamos a conectar aqui, porque houve uma ligação e claramente é seguir isso, por isso é que isto é mesmo de fazer sem esforço e de forma fluida. Simplesmente nós seguimos a energia que nos trata melhor, digamos assim, para nós também podermos tratar melhor o mundo. E há sempre um caminho, se tivermos, daí a questão do silêncio e da meditação, sentir, ok, a sentir e saber onde é que somos chamados a estar a cada momento, a cada dia, e a fazer o quê, com quem, enfim. É por aí, é um treino e uma prática que me tem feito muito bem nos últimos anos, principalmente. Gratidão, Ana, gratidão. Gratidão. Não sei se queres deixar mais alguma coisa. Que horas são? Ai, já estamos há uma hora a falar. Pois, é rápido, é normal. Isto passa tudo um instantinho. Ah, eu não sei se quem está a ver quer deixar também algum comentário. Vocês estão aí muito sossegadinhos. Grata por estarem aí e é isso. E quando quer que assinam este vídeo, e eu sinto sempre o potencial de todas as pessoas que vão ver. E portanto que já estão a copiar este agora, no vosso agora, quando virem. E, e daí, se isto vos chamar, se estão aqui na zona, se conseguem vir, apareçam cá no domingo e venham co-criar connosco. É o convite que eu deixo da minha parte. Agora passo para ti, José. É isso, eu acho que o essencial já foi dito e já foi feito para já, digamos assim. Estou aqui apenas a ver que a Vera Guerreiro está a ver, ela é uma jardineira de sonhos nível 5 e é muito curioso porque nós também nunca tivemos presencialmente, né? Esta coisa com o vírus também. Fica aqui o meu agradecimento a ela em especial também pela presença que teve. E energia, lá está, estamos a falar de energia, e às vezes realmente vai para além da presença. Apesar de eu estar especialmente entusiasmado de poder voltar livremente a estar com as pessoas, porque realmente tem muito mais a ver comigo, não quer dizer que isto não funcione, foi também uma grande aprendizagem, como estamos a fazer hoje aqui, funcionou muito. Vou sair daqui mais realizado e mais cheio ainda. Como eu costumo dizer, sim, já sou feliz, mas há sempre espaço para mais. E então há sempre espaço e tempo para mais, e é isso que, por isso é que estamos aqui. E fica aqui o meu mais um agradecimento e um bem-aja por tudo. E até já, até sábado e até domingo para a aula, quem quiser aparecer será mais do que bem-vindo para co-criarmos, porque juntos sempre vamos mais longe, digamos assim. Um grande abraço. Um grande abraço. Fiquem bem, boa noite, gratidão, gratidão, Até José. já, até já. E Boa até noite. já, até já.